Ô Marquinhos, gostaria que você falasse a respeito das mudanças que teve na equipe, a presença do Rosinei como titular, que há muito tempo não vinha, até por uma questão de lesão, a opção pelo Rafael Lucas como o único atacante, sendo municiado ali pelo Thiago, pelo Rui, e a evolução do time nessa vitória de 2-0. Bem, em função até do desgaste, né? Aquilo que nós vínhamos salientando em relação ao primeiro pico de performance e queda de performance em função do calendário e os momentos por qual passamos, né? Na decisão do estadual, uma Copa do Brasil, viagem longa. Por conta disso, nós tínhamos que optar por esses atletas que estão trabalhando e muito bem. Na questão tática, a gente procurou encaixar dentro daquilo da proposta do Grêmio e sempre buscando, né, um jogo vertical, por mais que se tenha apenas um atacante, no caso Rafael Lucas, mas o time foi muito vertical. O time procurou sempre desenvolver um jogo vertical, procurando sempre trabalhar em transição com muita intensidade. Ô Marquinhos, talvez seja, seguramente esse ano foi um dos melhores primeiros tempos que eu vi da equipe do Curitiba. Intensidade altíssima, um jogo extremamente tático e o time marcando, criando, fez 2 gols no primeiro tempo, no segundo, no início, não sei se você concorda, ele afrouxou um pouquinho o meio campo, depois você já corrigiu isso e o time de novo dominou a equipe do Grêmio. Foi um jogo realmente extremamente tático, esse de hoje? Perfeito. O Grêmio, com uma proposta de jogo em cima dos nossos erros, né, com muita transição de Luan, de Pedro, né, depois veio o Mamute. Então nós pensávamos que preenchendo o meio e controlando o jogo em posse, trabalhando nessas transições, mas sem perder a compactação de jogo, seria uma forma de poder anular a equipe do Grêmio e aproveitar aquelas brechas, aqueles erros deixados taticamente pela equipe do Grêmio. Quando o Felipão trouxe o Marcelo para a lateral esquerda, né, nós sabíamos que teríamos um volume maior por dentro. Quando ele trouxe o Maico, recuou o Maico e praticamente montou 2 blocos, um ofensivo e um defensivo. Foi ali onde nós conseguimos desenvolver o melhor jogo, construir o placar 2-0 e até aproveitamos a oportunidade de fazer um placar maior. Mas é cedo, é a segunda rodada, o time está de parabéns, o grupo está de parabéns, muita coisa a se trabalhar, muita coisa a se corrigir, porque é um início de Campeonato Brasileiro e um Campeonato Brasileiro muito equilibrado. Se não foi um jogo brilhante tecnicamente, foi um jogo muito tático. Marquinhos, tanto o João Paulo como o Rosinei tiveram uma função não só de apenas cercar, mas de marcar e também de propor o jogo. De repente pode ter sido aí uma situação diferenciada do time e com a qualidade do Rui se aproximando um pouco mais à frente. Eu gostaria que, se você pudesse responder, se você achar que pode ou não, a respeito do pedido de renúncia do Ricardo Guerra, um dos vice-presidentes do Curitiba, também do professor Medina, se você já tem esse conhecimento, se isso, de uma forma ou de outra, pode atrapalhar o andamento dos trabalhos daqui para frente. Bem, em relação à parte tática ao jogo, né? Eu acho que foi muito bem desenvolvido pelos atletas, entenderam muito bem a filosofia. Aquilo que nós falamos, nós não temos um time titular, nós temos um grupo titular e nós trabalhamos conforme o adversário. A estratégia de jogo, a maneira do Curitiba jogar, ela é única. Porém, as estratégias vão se mudando em função do adversário, em função do momento. Em relação ao Rosinei e ao João Paulo, realmente eles cumpriram e fizeram funções diferentes estando com a bola e sem a bola, né? E isso favoreceu um pouco mais de liberdade ao Rui e ao Thiago para encostar no Rafael Lucas e fazer uma trinca ofensiva, né? Para que pudesse trabalhar em transição com intensidade e posse. Haja vista a qualidade desses atletas. Então o grupo está cada vez mais se fortalecendo, cada vez mais se unindo e entendendo a necessidade de fazer a cada jogo uma decisão no Campeonato Brasileiro. Em relação ao Medina, ao Guerra, eu ainda não tenho conhecimento, me parece que o presidente se manifestou, né, pelo site oficial, mas o pensamento é único e exclusivo para esta partida, só a partir de amanhã que eu vou estar a par de toda a situação. Ô Marquinhos, talvez não seja simples, né, fazer um resumo em poucas palavras, mas qual a principal diferença do Curitiba da estreia do Brasileirão para o Curitiba da segunda rodada? Atitude, trabalho e grupo. Eu classifico nesses 3 parâmetros, atitude, trabalho e grupo. Acho que nós não fizemos um jogo tão ruim também na estreia, saímos à frente a Chapecoense lá fora de casa.
até determinado momento da partida tivemos o controle do jogo, mas por ocasiões, como falei anteriormente, de cansaço, de logística, nós acabamos aí comprometendo o jogo. E fomos aí e tomamos a virada naquela oportunidade. Mas durante o trabalho de recuperação mental, físico e tático foi muito bem aproveitado pelos atletas para que pudesse, neste jogo, né, e no jogo do Fortaleza, ter uma atitude diferente, e tiveram pela competência, pelo comprometimento do grupo. Marquinhos, eu queria que você fizesse uma análise do Thiago Galhardo, né, marcou hoje o primeiro gol com a camisa do Coritiba, e também a importância para você, principalmente nessa parte tática que você estava falando, de ter 2 meias no teu elenco. Bem, em relação ao Thiago, é um atleta que tem muito ainda a evoluir, né? Tem que ter os pés no chão, é um atleta que ainda vai ser normal daqui a pouco ele ter uma queda de performance, porque é um jogador que estava num clube de menor expressão, então falta ainda alguns trabalhos específicos para que ele possa render cada vez mais. Então tem que se ter calma, mas é um jogador em potencial e que tem talento. O Rui, eu sempre mencionei de que foi o atleta mais talentoso que eu tive na base, passando pelo Curitiba, pelo Atlético Paranaense, pela Seleção Brasileira, foi o jogador mais talentoso que eu trabalhei na base. E fico feliz com o retorno dele, um atleta que na metade da competição nós já havíamos monitorado e comunicado à diretoria do interesse em trazê-lo, né? Fomos felizes em trazê-lo e acredito de que cada vez mais ele vai estar à vontade para desenvolver o seu melhor e ajudar o Curitiba. Ô Marquinhos, teve um jogo, creio que foi em Fortaleza, você dizia que a diretoria estava trabalhando para trazer um psicólogo. Chegou o Gilberto Gettner, né? Queria que você falasse da importância desse profissional, porque ele já traçou, pelo visto, já traçou um perfil do elenco, você já sabe, e o treinador tem que saber, né? Com quem que ele tem que falar mais alto, quem que ele tem que passar a mão na cabeça, falar mais manso, enfim. Queria saber da importância da chegada do Gilberto Gettner para esse trabalho, para o desenvolvimento do trabalho nessa temporada. O futebol cada vez mais tem se transformado em produtividade, em cobrança, em business. Então nós temos que estar sempre atento a essa performance. Nós às vezes nos preocupamos com a parte tática, com a parte física, com a parte técnica, e esquecemos talvez hoje no futebol principal, que é a mental, né? Ter um grupo forte, entendemos de que são não só atletas, mas também seres humanos, que passam por suas necessidades e dificuldades fora do clube, e ter um profissional com esse quilate é muito importante. Gilberto é um profissional que eu já o conheço há anos, trabalhou comigo, né? Então posso dizer que foi uma exigência que nós buscávamos esse profissional, e ele se encaixa muito bem no perfil daquilo que queríamos. E ele vai nos ajudar muito, né, no dia a dia, a maneira de entender, porque o treinador ele tem que ser um pouco de tudo, né? Técnico, tático e psicólogo. E às vezes não, nós não temos a capacidade de chegar na condição mental individual de cada atleta. Então você pode até fazer um trabalho motivacional, você pode estimular o seu atleta, mas quando você tem uma linha a seguir depois de uma avaliação psicológica, né, principalmente tratando desse profissional, fica muito melhor para que você entenda individualmente os seus atletas e coletivamente a maneira que você deva chegar para que possa colher ou tirar o máximo individualmente e coletivamente. Marquinhos, boa noite. Boa noite. O Alex, que você conhece bem, né, virou comentarista agora, e ele fez uma análise da vitória do Curitiba agora há pouco e disse que o Galhardo, juntamente com o Rui, a entrada desses 2 jogadores, você conseguiu dar um ganho maior ofensivo ao time, que ele deu uma acertada na equipe, que talvez estivesse um pouco mais carente ali na questão de armação. Quero saber se você visualiza dessa maneira, né, que a chegada desses 2 garotos deu uma acertada nesse Curitiba, e o quanto isso vai ser promissor dentro do Campeonato Brasileiro. Nós sabemos que hoje no futebol brasileiro a posição de meia ela é muito carente. Então, nós sabíamos de toda essa dificuldade no início da temporada e durante o campeonato estadual nós nos propomos a montar uma estratégia de jogo sem ter este meia característico, né? Como é o Galhardo e principalmente o Rui. E tivemos êxito. Não foi por 1 ou 2 partidas que nós podemos ou devemos jogar tudo fora, um trabalho de 4 meses. E a chegada desses 2 complementou, né, melhorou, qualificou aquilo que nós iniciamos em janeiro. E isso, sem dúvida, ganha-se o Curitiba, ganha-se o grupo, né? E individualmente 2 talentos que nós temos que ter o cuidado para poder lapidá-los ao longo desse ano, para que eles possam ser úteis não só ao Curitiba, mas futuramente ao futebol brasileiro.
Marquinhos, uma situação pontual em relação ao Bruno, né, que teve aí algumas desconfianças no início, mas que ganhou personalidade já durante a partida contra o Fortaleza e hoje muito bem também. É óbvio que o Coritiba estava até procurando um goleiro, se isso ainda é pontual de procurar um goleiro ou, de repente, guardar aí as energias financeiras até para melhorar o elenco em outros aspectos. Hoje, por exemplo, você teve que abrir mão ali do Ivan como ala pelo lado esquerdo, foi bem na partida, mas não é da origem. De repente, o Bruno pode já ir ganhando esta condição efetiva mesmo de permanecer e o Coritiba ter uma outra prioridade daqui para frente? São goleiros jovens, né? Não só o Bruno, como o Vaná, como o Rafael Martins, como o William. São todos goleiros jovens que nós estamos rodando, nós estamos colocando e há de se ter uma paciência, porque também é uma posição carente no mercado. Então, gradativamente, esses atletas vão amadurecendo, vão aprendendo com os acertos e com os erros. Então, é uma situação que a gente tem blindado, tem conversado e esperamos que eles possam, juntamente dessa blindagem, criar, né, a casca, criar a maturidade necessária para que possa se tornar aí grandes goleiros do futebol brasileiro. Entendo de que o jogo contra o Fortaleza ele foi muito bem, hoje também ele foi bem, né? E esperamos aí, o caso do Ivan não me surpreende, porque quando ele foi observado anteriormente, ele despontou para o futebol nacional jogando de lateral esquerdo na Portuguesa, inclusive sendo campeão, né, da Série B, atuando na lateral esquerda. E aqui também, em alguns jogos e principalmente nas preparações durante a semana de treinamento, ele atua muito pelo setor esquerdo, fazendo justamente essa função pela qualidade, porque o Ivan é um atleta ambidestro. É um atleta que atua tanto na direita quanto na esquerda com a mesma qualidade e intensidade. E diria que até pelo lado esquerdo ele rende melhor do que pelo lado direito. E nós vínhamos preparando a situação e hoje ele entrou sem comprometer, pelo contrário. Foi muito bem, né? E na ausência do Carlinhos ele fez muito bem essa função. O Marquinhos, eu gostaria que você fizesse uma projeção com relação aos próximos compromissos do Coritiba, porque você vai ter aí 2 semanas cheias pela frente, jogadores que estão no departamento médico começam a voltar a ficar à disposição. Você falava do desgaste que a equipe teve na reta final do Paranaense, o jogo na Copa do Brasil, a logística no jogo contra a Chapecoense, e agora o pensamento de uma evolução da equipe com a chegada desses reforços e jogadores que estavam no departamento médico? Acho que o grupo fortalece. Acredito que cada vez mais você ter condição de ter todos os atletas à disposição, isso favorece e engrandece, né? Para que tenhamos aí a possibilidade, como estratégia de jogo, aumentar o leque de opções. E isso é importante. Então, essas 2 semanas, ou principalmente essa semana agora, vai ser de suma importância para que possamos aí trabalhar a recuperação dos atletas, corrigir os erros que ainda se fazem visíveis, principalmente em segundo tempo, para que tenha uma melhor performance, mas com os pés no chão, entendendo que ainda é o início de Campeonato Brasileiro, mas que já passamos a dar continuidade a essa filosofia de jogo que o Coritiba já tem instituído, né, desde o início da temporada. Marquinhos, o Coritiba venceu o Fortaleza, mas teve muita gente, confesso que eu, inclusive, saí, claro, o Coxa ganhou uma baita de uma classificação, mas ainda com um pouco de dúvida. Hoje não. Hoje, eu, pelo menos particularmente, confesso que estou saindo convencido de que o Coritiba... Me deixa mais tranquilo. Eu queria saber se isso se vale para você também um pouco assim, pelo menos que hoje foi uma vitória convincente mesmo, maiúscula do Coxa. Olha, nós passamos por momentos delicados. Ao longo do Brasileiro ainda passaremos. Isso é inevitável. É um campeonato de muita dificuldade. É um campeonato que você tem que se superar cada rodada, jogando dentro ou fora. E é um campeonato que tem oscilações, né? Então tem que se ter um equilíbrio. Acho que o principal é ter equilíbrio. E acho que a palavra maior é convicção daquilo que está sendo feito. Passando por um momento turbulento, eu acho que a diretoria, através do presidente, do Pedroso, do Mazuco, do Giba, foram pessoas que compraram e que entenderam e blindaram, né, num momento turbulento que poderia muito bem transferir esta responsabilidade com a troca de comando e pelo contrário, né, eu faço aqui as palavras que o Macias fez em uma reunião. Nós estamos juntos e buscamos aí
algo maior pelo clube. Então, acho que isso engrandece, isso faz com que nós tenhamos a confiança de realizar um trabalho ao longo desse brasileiro. Valeu, gente.